Bem-vindos ao Debate. O material de hoje nos leva a uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia hebraica, a Senhora Sabedoria do livro de Provérbios. A questão que vamos explorar é, eu diria, fundamental para a leitura do livro. Essa sabedoria, que é personificada como uma mulher que clama nas ruas, é essencialmente um recurso literário, uma forma genial de tornar um conceito abstrato em algo concreto, didático, ou estamos diante de algo, muito mais complexo, uma entidade com contornos quase divinos, que borram as fronteiras entre um atributo de Deus e um ser com agência própria? Exato. Para mim, a resposta está na arte da pedagogia. Vou defender que essa alegoria é uma ferramenta literária sofisticada, projetada para personificar uma ideia e, com isso, tornar os ensinamentos do livro mais acessíveis e, claro, inesquecíveis. Dar essa figura a um mero artifício literário é perder o ponto central. A representação da sabedoria transcende a personificação, retratando-a com características e poder que espelham o divino, o que sugere um conceito teológico muito mais profundo e, eu diria, ousado. Meu ponto de partida é a função da própria alegoria. Ele existe para dar corpo a uma ideia. A dissertação de Lucas Barbosa, que a gente usa como base, aponta que a sabedoria em Provérbios vai além de uma simples personificação, porque seus atributos tocam o divino. Eu concordo com isso, mas vejo essa estratégia para alcançar um objetivo primordialmente didático. O livro de Provérbios é, em grande parte, uma coleção de aforismos, de frases curtas. A introdução dessa personagem feminina que fala, que age, quebra esse padrão, criando o que o autor chama de uma certa narratividade. Ou seja, em vez de uma lista de regras, o livro nos dá uma personagem, uma história, tornando a jornada para a sabedoria algo com que podemos nos relacionar. Veja o capítulo 1. A sabedoria grita na rua, levanta a voz nas praças. Isso é uma imagem poderosa que comunica sua natureza pública, democrática. A sabedoria não está trancada num templo, está no chão da vida. É uma escolha literária brilhante, pensada para causar o máximo impacto educacional. Entendo perfeitamente o argumento da função literária, e não o nego. A questão, para mim, é que essa função está a serviço de um propósito muito mais profundo. O foco não deveria ser na forma, mas nos atributos divinos que são conferidos à sabedoria. O próprio material do Barbosa destaca a frase de Provérbios 1, versículo 23, onde ela diz: "Derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito." Vamos pensar no peso dessa frase. A metáfora de derramar o espírito não é trivial. Ela tem conexões intertextuais fortíssimas com os livros proféticos, como Joel e Isaías, e com a própria narrativa da criação em Gênesis. Nesses textos, derramar o espírito é uma ação exclusiva do próprio Deus. Isso, para mim, eleva a sabedoria de uma professora personificada para uma alegoria de um poder divino, quase uma entidade que participa da capacidade criativa e reveladora de Deus. E tem mais. A atitude dela de rir da desgraça e zombar de quem a rejeita, isso não é a frustração de um mestre, é o espelho do juízo divino. Isso é poder teológico em ação, não apenas uma ferramenta de ensino. Sim, o grito dela nas ruas é uma imagem potente, mas eu insisto que o propósito é retórico. Os verbos de ação, grita, levanta a voz, clama, são escolhidos a dedo para enfatizar a urgência, a paixão do ensinamento. O autor quer mostrar que a sabedoria é algo vivo, vibrante, relevante para o dia a dia de todos, não um conhecimento esotérico para uma elite. É um convite universal. Mas não podemos separar a forma do conteúdo, certo? O que ela diz quando grita? Ela não oferece apenas conselhos práticos, ela oferece seu espírito e sua repreensão. Essa é a linguagem da aliança, a linguagem de Deus com seu povo, através dos profetas. O material que analisamos aponta justamente para essa intertextualidade. Então a pergunta que fica é: por que usar uma linguagem reservada a Deus se o objetivo é apenas didático? Não se trata de uma professora apaixonada. É uma voz com autoridade divina se manifestando no espaço público.
A escolha dessas palavras específicas é, em si, uma declaração teológica. E é aí que nossas interpretações divergem fundamentalmente. Eu vejo essa linguagem divina como um recurso para conferir autoridade ao ensinamento, e não para deificar a mensageira. É uma técnica literária para dizer, prestem atenção, isso não é um conselho qualquer, é uma sabedoria que emana de Deus. A própria dissertação do Barbosa aponta para essa função didática. Ao usar a linguagem da revelação, o autor eleva o status do seu ensinamento, garantindo que ele seja levado a sério. É um endosso de autoridade, não uma transferência de identidade. A minha dificuldade com essa leitura é que ela parece subestimar a ousadia do texto. Em outras partes da Bíblia, quando se quer dar autoridade divina a uma mensagem, o profeta diz: "Assim diz o Senhor." Ele nunca diz: "Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês." Essa atribuição de possuir e distribuir um espírito é uma fronteira que não se cruza levianamente, entende? Porque a sabedoria se coloca como a fonte desse espírito e não como um mero canal. Para mim, isso indica que ela é mais do que uma porta-voz. Ela é a personificação de um poder que age de forma autônoma. Isso nos leva a uma questão mais ampla sobre o gênero literário. A literatura de sabedoria busca articular um senso de ordem no universo. Ela é frequentemente pragmática, universalista, bem distinta da lei e dos profetas que são mais focados na história de Israel. Nesse contexto, a alegoria da sabedoria funciona como a personificação máxima desse senso de ordem. Ela se torna protagonista da história da ordem moral e cósmica. Como diz o material do Barbosa, ela confere narratividade ao livro. Isso não contradiz o gênero, pelo contrário, serve ao objetivo educacional de tornar essa ordem compreensível e atraente. Eu concordo que o gênero sapiencial busca a ordem, mas a introdução de uma figura tão carregada teologicamente, quase mítica como a Senhora Sabedoria, representa uma mudança radical dentro desse gênero. Não é apenas articular a ordem, é apresentar a própria ordem como um ser pessoal com quem se pode relacionar. Se olharmos para Provérbios 8, onde ela descreve seu papel na criação do mundo, ao lado dele, de Deus, eu estava como arquiteto, vemos que ela não é apenas uma regra a ser seguida. Ela é apresentada como um princípio cosmológico fundamental, um agente na criação. Isso vai muito além de uma simples ferramenta para ensinar boas maneiras. A descrição em Provérbios 8 é, sem dúvida, um dos pontos mais altos da poesia bíblica. Mas ainda vejo como uma imagem poética, não uma declaração ontológica. Dizer que a sabedoria estava lá na criação é uma forma de afirmar que o universo não é caótico, que ele foi construído sobre um princípio de ordem, um plano divino. Personificar esse plano, esse projeto, como um arquiteto que trabalha ao lado de Deus é uma metáfora de uma força extraordinária para expressar sua importância fundamental. O projeto não é o construtor, certo? A alegoria serve para mostrar que viver sabiamente é viver em harmonia com a estrutura mais profunda do universo. É uma afirmação sobre a natureza da realidade, expressa de forma poética. Mas essa distinção entre poesia e ontologia me parece um pouco forçada aqui. Para o pensamento antigo, a palavra que descreve a realidade tem o poder de participar dessa realidade. Outras literaturas de sabedoria do Antigo Oriente Próximo usam narrativas, personagens, mas nenhuma cria uma figura intermediária com este peso cosmológico. A escolha em Provérbios de fazer da sabedoria não apenas uma espectadora, mas uma participante ativa na criação, sugere que o autor está fazendo uma afirmação teológica deliberada sobre sua natureza. Ela não é apenas o plano, ela é a inteligência divina em ação através da qual o plano se manifesta. Vamos então para Provérbios 3, versículos 5 e 6, que são o coração da mensagem. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. O termo hebraico para reconhecer, yada, implica um conhecimento prático diário. A Senhora Sabedoria, no capítulo 1, é o chamado dramático para essa vida de confiança.
ela convida os nécios e simples para uma jornada, e o capítulo 3 define o destino dessa jornada, uma confiança prática e contínua em Deus. A alegoria é o convite, o resto do livro é a instrução. Eu enquadraria isso de forma um pouco diferente. Yada pode significar conhecimento prático, mas sua conotação mais profunda é de conhecimento íntimo, relacional, como entre um marido e uma esposa. A Senhora Sabedoria é uma figura feminina que convida a essa intimidade, e a promessa que se segue é que Deus endireitará as tuas veredas. A palavra hebraica aqui, yashar, é incrivelmente poderosa. Não é só um ajuste de curso, é um ato de tornar reto, quase uma recriação da sua realidade. É uma intervenção divina, não um conselho de amigo. Portanto, a Senhora Sabedoria não convida a aprender um conceito, mas a entrar em um relacionamento com uma força ativa que pode remodelar a realidade. Uma força que age como Deus. Ela é a personificação desse poder. Eu concordo que o relacionamento é central, mas o relacionamento é com Deus. A sabedoria é o caminho personificado para esse relacionamento. Ela é a voz da instrução de Deus chamando as pessoas para Ele. Ela é o meio, não o fim. Dizer o contrário, que ela própria é objeto desse relacionamento íntimo, é criar uma segunda figura divina, o que seria bem profundamente problemático para o contexto radicalmente monoteísta do texto. Ela é a personificação do convite de Deus, não uma entidade separada a ser adorada. E é exatamente esse o ponto que torna o livro de Provérbios tão fascinante e talvez tão radical. Talvez o texto esteja intencionalmente tensionando os limites do monoteísmo da época. Não para criar um segundo Deus, mas para explorar a imanência de Deus no mundo de uma forma nova. A sabedoria não seria uma segunda divindade, mas a face ativa, criativa e relacional de Deus presente no mundo. Ela é a forma como a transcendência divina se torna acessível e pessoal. Ignorar essa possibilidade é, a meu ver, simplificar uma das teologias mais sofisticadas e criativas de toda a Bíblia hebraica, reduzindo-a a um manual de instruções com uma capa bonita. Ao fim, fica claro que a alegoria da sabedoria é um alimento de uma complexidade imensa. Do meu ponto de vista, sua genialidade reside na sua função literária e pedagógica. Ela consegue transformar o conceito abstrato de ordem divina em uma personagem cativante que chama, convida e desafia o leitor a uma vida de entendimento. É, para mim, o auge da arte de ensinar. Embora eu reconheça e admire esse brilhantismo literário, eu continuo a ver a alegoria como um portal para uma ideia teológica mais profunda. A linguagem usada, com seus ecos da criação e da revelação profética, não retrata a sabedoria como um conceito a ser aprendido, mas como um agente quase divino a ser conhecido intimamente. No final, a questão não é se a sabedoria é uma metáfora, mas que tipo de universo o autor de Provérbios imaginava. Um universo onde a ordem divina não é apenas um conjunto de regras, mas uma força pessoal e ativa que busca um relacionamento conosco. O material que analisamos hoje revela as múltiplas camadas de significado